Olá meu amigo, olá minha amiga, fisioterapeuta, tudo bem? Sou o Dr. Liberato Neto e nós estamos dando continuidade à nossa sequência de vídeos sobre a abordagem da terapia psicossomática nas intesiopatias. Então, nesse momento nós vamos dar início à nossa conversa sobre a consulta, tá? Então, como se processa a consulta da terapia psicossomática no caso das intesiopatias? Do mesmo jeito que você, fisioterapeuta, trabalha quando vai fazer sua consulta com o seu paciente com entesiopatia, com algumas diferenças que nós vamos ver, tá? Então a consulta ela é correspondente à parte da semiogênese e à parte da semiotécnica, tudo isso é a semiologia. Na semiogênese nós vamos colher as informações através da história da doença atual, através de todo um discurso que o paciente vai passar sobre aquilo que aconteceu dentro da sua realidade. E na semiotécnica nós vamos fazer os exames físicos, nós vamos fazer palpação, inspeção, os exames, os testes ortopédicos específicos, a ausculta, o que for necessário para que esse exame, essa consulta fique da forma mais eficaz, né? Você pode incluir a ultrassonografia cinesiológica funcional, você pode fazer biofeedbacks, você pode fazer baropodometrias, pode fazer a termografia cinesiológica, então vários tipos de exames hoje dentro da fisioterapia, e a gente vai ver que não é muito distante da terapia psicossomática, né? No sentido de que a gente vai agregar alguns valores para alguns tópicos aqui que nós vamos conversar, tá? Você que é inscrito no nosso canal, compartilha, deixa teu like, né, no Terapia Psicossomática na Dor, nosso canal do YouTube. Você que nos acompanha pelo Facebook, no Terapia Psicossomática, ou pelo Instagram, no @Terapia Psicossomática na Dor. Você que queira mandar uma solicitação de vídeo, fazer uma pergunta, pode ser por e-mail, através do terapiapsicossomática@gmail.com. Então, pessoal, em relação à história da doença atual, a gente tem dentro da terapia psicossomática 3 verbos que são muito importantes. O primeiro é ouvir, o segundo é perceber e o terceiro é conectar. Então, muito mais do que escutar a história do paciente, você precisa ouvir o paciente que está falando sobre aquela lesão do tendão dele. Então, a relação do desânimo, a relação da falta de firmeza, a relação da instabilidade, a relação da insegurança, elas vão estar intrínsecas no discurso dele. Então, ele vai estar falando sobre a lesão, mas vai estar promovendo algumas palavras que vão fazer com que você capte essa sensação, essa emoção de desânimo, ou de instabilidade, ou de insegurança, né? Ou as questões relacionadas à perda da capacidade de absorver estresses externos, ou a sensação de estar sendo sempre limitado e quer romper os seus limites. Então, por isso que é importante você ouvir o paciente, muito mais do que escutar a história e copiar, tá? Você precisa perceber o seu paciente, tá? Se ele é aquele paciente que te olha nos olhos quando está falando, se é aquele paciente que não olha para você enquanto você está falando, se é aquele paciente que está sempre pegando no local da dor. Então você precisa perceber se o seu paciente é auditivo, visual ou somestésico. Mas por que isso, Liberato? Por que é que eu tenho que saber se ele é auditivo, visual ou somestésico? Para que exatamente você possa escolher os principais estímulos dentro dos protocolos da terapia psicossomática, tá? Então, estímulos auditivos para o paciente auditivo vai ser muito mais eficaz. Estímulos visuais para o paciente visual, assim como os estímulos táteis para o paciente somestésico. Então, dentro da terapêutica, da terapia psicossomática na dor, a gente faz sempre estímulos audiovisuais e táteis, para que a gente possa abarcar uma maior possibilidade, né, de captar esses pacientes
eles sendo auditivos, visuais ou somestésicos. E a gente, em terceiro lugar, precisa se conectar com o paciente. Em terceiro lugar, mas não menos importante do que os outros dois. Porque sem essa conexão, você não vai conseguir externar aquilo que ele precisa refletir. Nós trabalhamos com perguntas reflexivas, então você nunca vai direto ao ponto com o paciente. Você nunca vai com as palavras mais afirmativas. Você vai sempre questionando, vai sempre perguntando para que ele possa refletir, para que ele possa fazer esse pensamento dedutivo e a partir dessa reflexão ele vai perceber aquilo que ele está fazendo de errado, aquelas suas posturas mentais viciosas, aqueles reflexos condicionados psíquicos que estão sempre trazendo um prejuízo para a área em conflito, tá? No exame físico, já passando agora para a parte da semiotécnica, né? A gente estava falando de semiogênese, agora vamos falar de semiotécnica. Você vai realizar toda a sequência de exames físicos que você faz dentro da sua consulta. Porém, você vai acrescentar 3 itens, tá? O primeiro é o IRP. O que significa, o que é que quer dizer esse IRP? É o Índice de Refração Psicossomática. O que é esse Índice de Refração Psicossomática? É a capacidade que o paciente tem de se deslocar do foco de dor, tá? Então a refração é o desvio, então é a capacidade que o seu paciente tem de promover o desvio psicossomático da dor. O segundo ponto é a relação mente-corpo. Você vai poder perceber que o paciente ele se insere muito na dor, na problemática do corpo, e ele não se vê como uma mente que comanda o corpo. Então, a partir dessa relação mente-corpo que você percebe do seu paciente, você vai verificar se vai ser mais fácil, se vai ser mais difícil, acrescentar novas realidades, né? Promover as meditações dirigidas, já que o paciente tem maior apego ao corpo e às sensações corporais. E o terceiro item é o nível de estereognosia. O que é isso? É a capacidade que o paciente tem de receber outros estímulos que não sejam apenas estímulos de dor. Então, às vezes você está fazendo estímulo de quente e frio e ele só conecta-se com o estímulo de dor. Você está tentando escrever uma letra, escrever um número e ele não consegue perceber, ele só consegue perceber através do tato a dor. Então o nível de estereognosia dele está baixo, a relação mente-corpo dele é deficitária, então ele não se percebe uma mente que ocupa o corpo, né? E o índice de refração psicossomático dele é muito pequenininho, então ele está sempre conectado com a dor. O que é que a gente vai entender? Que o prognóstico desse paciente, quando ele apresenta esse índice de refração psicossomática baixo, a relação mente-corpo também baixa e o nível de estereognosia dele baixo, o prognóstico dele é desfavorável. Então, os primeiros contatos que ele vai ter com os estímulos da terapia psicossomática são educacionais, né? Então, você não vai direto ao ponto com esse paciente, já que ele tem muito mais barreiras, né, para assimilar, tem muito mais dificuldades de se desmembrar da sua dor. Então você vai passo a passo quebrando essas dificuldades dele, né, através de um discurso terapêutico indireto, fazendo sempre perguntas reflexivas, e aí ele vai conseguir externar e você vai poder dar o próximo passo dentro da sua terapêutica. Então, com essas informações você consegue traçar o que a gente chama de diagnóstico psíquico funcional, que são as alterações psíquicas causando injúrias, causando prejuízos biomecânicos, físicos, funcionais. Então, o fato da postura estar daquele jeito indica que intimamente ele está sentindo determinada emoção. O fato do braço estar bloqueado para aquele movimento indica que intimamente ele está bloqueado para determinada atitude psíquica, e assim vai. Então a gente consegue fazer esse
diagnóstico psíquico funcional através da semiogênese e da semiotécnica, administrando essas informações, tá? Então, de uma forma bem calma, de uma forma bem eficaz, porque mais de 60% do sucesso da sua terapêutica vai vir através dessa consulta bem feita. Então, se você faz uma consulta bem feita, você não tem que reconsultar, você consegue entender o âmago da questão dolorosa do paciente e a partir daí você já vai elencar o prognóstico e com os protocolos também escolhidos de uma forma mais correta, mais direcionada, tá? Então, pessoal, esse nosso vídeo de abordagem da terapia psicossomática nas entesiopatias e falamos sobre a consulta. Nos próximos vídeos vamos falar sobre os protocolos. A gente se encontra lá. Forte abraço.